Bom, vamos lá. Vamos por partes, você estava explicando, então, diferenças entre sonho e viagem astral, Sim. certo? Quais evidências nós que sonhamos ou misturamos sonhos com viagem astral podemos procurar em nós mesmos para nos auto-investigar? Indício, exatamente. A autoinvestigação tá ótimo o termo, né? Aliás, espiritualidade é autoinvestigação. Eu tava conversando com o guru, cara. É um mergulho para dentro, cara. É autodescoberta. Sim. Você entrar no templo, onde alguém mais experiente te orienta, para depois ensinar você a entrar no templo do coração, que é o verdadeiro templo. Sozinho, às vezes, você não consegue, né? Então, espiritualidade, cara, é redescoberta do templo interno. Você frequentando um lugar ou não, é você. Agora, indo num lugar, você acaba somando com outros que também estão na mesma busca, e aí um ajuda o outro. Você forma amizades, é sempre legal ir em algum lugar. E eu nunca indico que lugar ir ali, porque eu acho que por temperamento e jeito de ser, um se adapta num lugar, o outro no outro. Por isso, mente aberta, a verdade não está num lugar só. A gente tem que ter isso bem certo. Então, a autoinvestigação, pelo que você tem, por exemplo, alguém que está assistindo a gente agora, que acorda paralisado à revelia, porque já aconteceu e vai acontecer, as pessoas podem botar aqui nas perguntas, podem o relato, vocês vão ver. Já apareceu aqui no chat. Um monte de gente tem essas paralisias. Guru, tem até medo de dormir, por uma coisa que não era perigosa. Então, se a pessoa está tendo paralisia do sono, ela deve investigar a saída do corpo, estudar essa temática. É um exemplo. Tá, começa aí. Começa, é um indício. Primeira coisa. Tá. Paralisia do sono. Tá. Sensitivos em geral, seja um médium ou um curador que aplica energia com as mãos, por exemplo, um reikiano, um curador prânico, por exemplo, um passista espírita, é comum a pessoa narrar o seguinte: você está passando energia e aí a pessoa fala assim, parece que minhas mãos cresceram, ficaram grandes. O que rola, guru? O fluxo da energia pelo chakra das mãos, dos dedos, dilata a aura. Vai parecer, Ale, que você está com duas mãos grandes. Na verdade, foi a aura que dilatou. Ale, você acorda deitado, está paralisado e de repente não são as mãos que vão dilatar, é a aura inteira. O que você vai sentir? Como se você estivesse crescendo numa espécie de balão que vai crescendo. Os franceses chamaram isso de ballonnement. Quer dizer, a sensação de um homem parecer que está estufando igual um balão. Se a pessoa tem essa sensação, estude saída do corpo, que é um dos sintomas preliminares. E é muito comum para curadores que usam as mãos e a aura das mãos dilatam, e também médiuns. A outra coisa que pode acontecer, então, tem duas. Primeira, paralisia. Segundo, a sensação de estufamento. Estufamento, ótimo. Terceiro, você está ali cochilando entre a vigília e o sono, é o que é chamado na medicina de hipnagogia, e também você pode cochilar na volta do sono para a vigília, que se chama hipnopompia. Não me xingue, os nomes são médicos, tá? Podia chamar cochilo da ida e cochilo da volta. Então, você está cochilando ali. Você está num estado alterado, você não está acordado, não está dormindo. O cochilo é o estado limítrofe. De repente, você cochilando, você toma um tranco, parecendo que você está escorregando. O que você... Sim. Você tenta se segurar numa espécie de falsa sensação de queda. Muita gente que está assistindo, isso pode ocorrer você sentado aqui, de repente, o que acontece? Você está deitado, o metabolismo cardiorrespiratório está relaxando. As ondas cerebrais estão descendo, ainda não entraram no estágio do sono, que seria ondas teta e depois ondas delta. Ondas alfa, um relaxamento. Você está meio a meio. O teu campo energético faz isso aqui, ó. Um pouquinho para fora, porque o metabolismo já está... Se você cair no sono, vai acontecer aquela dilatação, mas não aconteceu ainda, tá transbordando. De repente, um barulho, ou uma excitação, ou algo teu interno, acelera. Você que estava relaxando, de repente acelera. O que estava indo vai contrair. Na hora que contrai, você faz isso aqui, ó, parecendo que está caindo. Muitos que estão assistindo a gente estão sentados meditando, guru, ali, e de repente tem a sensação que vai caindo para o lado ou para cá, mas o corpo não está caindo. Mas ela pensa que é o corpo. Está assim, de repente... E ela não tinha se mexido fisicamente, era o campo energético que tinha feito isso. Tem isso? Estuda a saída do corpo. 4, tá? Minha mulher tem isso aqui, ó. Quando a gente tá assistindo série da Netflix... ela cochilando. Ela cochila. Aí ela pula. Aí, veja só, um médico vai falar assim pra você. E isso é uma distensão muscular. Porque você tá distendendo a musculatura. Mas qual é a causa? A causa é essa soltura bioenergética. Depois, 4, você acorda paralisado e dá uma sensação de ondas de energia indo e voltando
como se fosse uma tempestade elétrica dentro de você, cara. Isso foi chamado de estado vibracional, né? E aí a pessoa fala, meu Deus, parece que ela tá uma onda de energia. Se ela ficar quieta, essa energia leva ela para fora. Mas a pessoa não sabe nem o que é a paralisia, nem o que é a dilatação, nem o que é isso, nem o que é a vibração. Vai bater o medo vai disparar a adrenalina ali. E a pessoa que estava assim, pode olhar, taquicardia da adrenalina acelerada. Então, eu fui descobrindo tudo isso sozinho, cara, no escuro do meu quarto. Eu tinha 15 anos, não tinha nenhum livro para ler, ninguém para me induzir. Alguém fala assim, eu acho que esse cara leu e depois começou a imaginar. Isso tudo acontecia antes de eu ler qualquer coisa. Eu procurei ler para entender. E aí, o que eu vou contar agora é algo pessoal, tá? As pessoas que estão assistindo, acredite ou não. Eu tinha 19 anos, como eu falei, estava percorrendo os sebos do Rio de Janeiro, eu sou carioca, e comprava livro pra caramba. Eu gastava meu dinheiro todo em livros e em discos de hard rock e rock progressivo. Que naquela época, década de 70, uma calça jeans malhadinha, um tênis ou a camisa da Levi's. Era mais ou menos o padrão, né? Então, eu não gastava muito com roupa. Eu descobri, ô Guru, que eu tinha uma habilidade. Eu vestia uma roupa passadinha, em 1 minuto ela estava amarrotada, eu não sei como ali, é um dom que eu tenho. Então percebi que eu jamais seria elegante, como meus amigos eram elegantes, vestindo às vezes um terno. Então não gastava muito dinheiro com roupa. Eu continuo assim até hoje. Uso muita calça jeans, tênis, uma camisa qualquer. E aí eu gastava muito dinheiro nos sebos tentando entender. Isso foi bom, porque eu estudava de tudo, Guru, então me deu uma mente aberta. Porque para poder pegar um capítulo que falava de saída do corpo num livro, eu tinha que ler o livro inteiro. Aí eu puxava o capítulo de um livro espírita. A abordagem era espírita, era natural ali. Aí eu pegava um livro de ocultismo, tirava o capítulo. A abordagem era esotérica, era diferente, natural. Pegava um livro de filosofia, a abordagem era teosófica. Então eu percebia claramente que o tema da saída do corpo ele era recorrente. Quase todas as áreas falavam, cada uma do seu jeito, com nomenclatura diferente. Eu ia pensando o capítulo dali, o capítulo aqui, ia juntando numa visão universalista, que não me prendia, porque eu percebia claramente que era o mesmo tema com abordagens diferentes. Quando eu tinha 17 anos, cara, já estava lendo bastante, já estava me entendendo, e quando eu tinha os sintomas no quarto, eu relaxava, eu já sabia o que ia acontecer. Eu não lutava contra, eu me entregava. E aí eu tinha a experiência.